Eu desejo saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor e de nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma vez em que Ele me proporciona a oportunidade de poder estar aqui, postado diante deste aparelho, para trazer-vos mais um vídeo mensagem. Louvo a Deus pelo dia de hoje, pela vida, pela saúde. Louvo a Deus pela vida da minha filha Emanuele. Dou graças a Deus por tudo quanto Ele tem sido na nossa vida, em nossa casa. Louvo a Deus, exalto e o engrandeço pela graça a nós dispensado, de maneira a nos fortalecer neste momento difícil qual estamos enfrentando na perda da nossa ente querida, minha amada esposa Vilani, o que para nós tem sido difícil a sua ausência, mas Deus tem nos confortado, tem nos consolado, e assim nós vamos caminhando na esperança de um dia encontrá-la na glória e juntos podermos ficar com o Pai para todo sempre. Queridos, nesta oportunidade, eu quero convidar-vos a ler comigo um texto da Palavra de Deus que está em meu coração, o qual quero dissecá-lo aqui, compartilhando com os irmãos e com os amigos. Primeira carta universal do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo de número 15, 16 e o versículo de número 17. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15, 16 e o versículo de número 17, que diz-nos assim a sacrossanta palavra de Deus: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Complementando a estes versículos que ora acabamos de ler, eu quero recitar o versículo de número 16 da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: fiz-me acaso vosso inimigo
dizendo a verdade, glória a Deus. Eu estarei sempre que me colocar a trazer-vos uma mensagem, eu estarei recitando este versículo em minhas mensagens. Porque esse versículo da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 16, tem me chamado muito a atenção. E esse versículo está em meu coração, porque eu tenho vivido, estou vivendo e sei que continuarei a vivenciar o que neste versículo está inserido. Porque parece que falar a verdade não se merece castigo. Mas não é verdade. Porque a verdade, quando ela contrasta com a forma de vida carnal, mundana, vaidosa, de alguns crentes que assim decidiram por viver dentro da igreja, os tais te considerarão um inimigo. E eu sei que neste quesito eu tenho me tornado inimigo de muitos da minha igreja. Em Vila Brasilândia 1. Porque eu sei que eu não tenho me calado diante daquilo que é errado, diante daquilo que é pecado, diante daquilo que não cabe a um crente salvo, que até mesmo tem responsabilidade dentro da casa de Deus, cometer ou praticar. E nisso somos tidos como inimigos, somos considerados seus inimigos. E eu sei que ainda que muitos riem para mim, me cumprimentam, me abraçam, contudo, lá no seu coração, lá na sua alma, eles têm pela minha pessoa uma certa antipatia, por causa do meu zelo, por causa da minha preocupação em defender a santidade das coisas de Deus, da casa de Deus. E nisso eu tenho me tornado um inimigo para muitos na minha igreja. Pois bem, eu estarei sempre recitando estes versículos em minhas mensagens, nos textos os quais eu tomarei por base para a minha meditação. Este versículo finalizará a leitura dos textos que, ora, a partir de hoje, eu vier a fazer aqui, trazendo-vos uma mensagem da parte de Deus. Mas vamos ao texto que nos interessa para meditarmos nesta tarde, que é o que nós acabamos de ler. Porque nós estamos vivendo uma grande mentira em nossas igrejas. O cristianismo está vivendo uma mentira. Os crentes estão vivendo uma mentira. Os pastores estão pregando e ensinando uma mentira. Porque de fato o que nós pregamos, nós não defendemos para ser obedecido, mas se prega como uma opção a ser acatada ou não aquilo que se prega. De tal forma que quando alguém transgride, ele não é punido, ele não é disciplinado. Então aquilo que se prega já se deixou bem claro e há muito tempo que se prega não como um mandamento, uma ordenança, até mesmo imperativa e até mesmo de forma coativa da parte do nosso Jesus, e sim como uma
opção a ser ou não acatada, para ser ou não obedecida pela igreja, que se diz e que se denomina a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isto é lamentável, mas é a realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nos dias da igreja. Não se prega mais a palavra de Deus como um meio de vida, um meio de salvação, mas se prega ela como uma forma de se mimar, uma forma de tirar o estresse das pessoas, aliviar o peso do dia a dia, mas nunca como uma forma de salvar aqueles que ouvem as pregações. De tal maneira que as mensagens de hoje, elas não são mais convincentes. Elas não convencem mais as pessoas que as ouvem da grande necessidade de se arrependerem, de se converterem, para que os pecados lhes sejam perdoados. O que se prega hoje não convence mais. O que se prega hoje não leva mais aqueles que o ouvem a cair de joelhos prostrado aos pés do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, lamentavelmente, o que se prega hoje faz as pessoas mais rirem, mais darem risada, do que propriamente se quebrantarem e reconhecerem as suas misérias diante de Jesus. Não há mais, irmão, aquelas mensagens que verdadeiramente toca naquilo em que o ser humano necessita e carecem de ser tocado. Na estrutura da sua vida, no alicerce em que muitas vidas estão estribadas, o alicerce da vaidade, o alicerce da carnalidade, o alicerce do pecado, o alicerce do mundanismo, que está tão patente, tão visível diante dos nossos olhos, e isso dentro das nossas igrejas evangélicas. Esse alicerce em que muitos crentes estão firmados, estão estruturados, ele precisa ser abalado para que este crente venha a construir a sua vida cristã na palavra de Deus. Palavra que muitas das vezes pregada não agrada, não deixa contente, porque toca naquilo em que muitos crentes não querem que toque, na sua vida mundana, na sua vida dada ao sensualismo, dada ao sentido dos seus pensamentos, as carnalidades, a disputa estética, corporal, no vestuário. Muitos crentes estão dentro da igreja, alicerçados não na palavra de Deus, mas alicerçados no alicerce que eles mesmos construíram para estarem na igreja, e querem que sejam aceitos, e não admite, até com o apoio de muitos pastores da igreja, que ninguém toque, que ninguém tente destruir este alicerce. E nisso, o cristianismo, a igreja, vai de mal a pior. Porque estamos vivendo uma grande mentira em nossos dias. Se pregam, mas não há convencimento da necessidade de se deixar o mundanismo. Não há, irmão, um desejo de muitos pastores de levar o rebanho, de levar os crentes a uma vida de santidade,
Há uma vida de diferença em relação à vida deste mundo. Não há interesse de alguns pastores. Mas os seus interesses são materiais. Os seus interesses são financeiros. Mas é lamentável, irmão, o que nós estamos vendo hoje dentro da casa de Deus. Ontem, no dia 4 de junho deste ano que estamos, 2017, o meu coração ficou muito angustiado. Fiquei muito triste ao entrar na nossa igreja, ao entrar no templo da igreja que está aqui em Vila Brasilândia, a nossa congregação de Vila Brasilândia 1, e ver fixado na parede do templo placas, cartazes, propagando e divulgando a prática de cinema dentro do templo da casa de Deus. Cartazes que dizia: a tarde do cinema. Um quadro fixado na parede propagando os preços da pipoca e do refrigerante que se compra para se assentar nos bancos e passar através do data show filmes com pretexto de filmes crente dentro da casa de Deus. Isso me dói, irmão. Isso me dói. Eu perdi até o interesse em entrar e orar. Porque eu não aceito, irmão, tal prática dentro da casa de Deus. O templo de Vila Brasilândia 1 é a casa de Deus ou é um cinema? O templo situado aqui na rua Mideá 103, ele é um templo evangélico cujo propósito e a finalidade é de oração nesta casa. Ou ele tem uma dupla finalidade? Nos dias de culto são culto, mas nos dias que não tem culto ele se torna um cinema. O meu coração, irmão, eu entrei para orar muito angustiado, porque eu tenho um zelo muito grande pela casa de Deus. Quando eu saio da minha casa, eu saio sabendo que eu estou indo para a casa de Deus. E a casa de Deus, ela é santa, irmão. O templo, ele foi construído, ele foi ungido, ele foi consagrado, irmão, para a casa de Deus. Casa de oração, irmão. E não com uma dupla finalidade, como se está hoje. Já não basta a mercantilidade, a venda dentro da casa de Deus. E agora, achando pouco mercantilizar dentro da casa de Deus, com pretexto também de sinceridade. Agora, a casa de Deus virou um cinema, aonde termina o culto e adolescentes estão lá embaixo na recepção, já vendendo os ingressos para a próxima sessão de cinema. Irmão, o que você faz na sua casa não me interessa. O que você faz no seu serviço não me interessa. O que você faz na escola não me interessa. O que você faz na rua não me interessa, irmão. Mas o que você vem fazer dentro da casa de Deus, dentro do templo, como se está fazendo hoje, além da venda, lá na cantina, agora se sobe
para vender dentro do templo. Ora, irmão, chamaram a atenção de algumas irmãs, e eu até aprovei a atitude do pastor Antônio Luiz, por elas estarem vendendo perfumes dentro da casa de Deus. E agora eu vejo irmãs que faz seus salgados e vem vender dentro da nave. Já não estão mais lá no pátio, profanando o pátio, corrompendo o pátio. Agora estão dentro do templo, dentro da nave do templo. Isso me dói, irmão. Porque quando eu saio da minha casa, eu não saio para ir a um cinema. Eu não saio da minha casa, irmão, para ir a uma casa de salgado. Eu tenho certeza de que quando eu saio da minha casa, eu saio para estar indo para a casa de Deus, cujo propósito ali é singular, é único, é o de oração, é o de adoração, é de louvor, é de exaltação e engrandecimento a esse Deus soberano. Mas vemos o contrário, a profanação, o sacrilégio se cometer dentro da casa de Deus, através do mercantilismo, através agora das sessões de cinemas. O que é isso? Não é o mundo dentro das nossas igrejas? Isso não é mundanismo? Será que também não se namoram lá dentro, quando estão numa sessão de cinema? Ora, irmãos, será que não há o esfrega-esfrega? Coisas que acontecem no escurinho de um cinema? Oh, irmãos, um abismo chama o outro. E o que nós estamos vendo através desses cinemas dentro da igreja, isso é um abismo precedente para outro abismo, irmão. Isso é a casa de Deus, irmão. Isso é o templo, a casa santa do nosso Deus. Isso não é lugar de comércio, mesmo que haja pretexto de sinceridade no que se vende, na finalidade do que se está vendendo, mas a casa de Deus não é para se mercadejar, não é para se comercializar. A casa de Deus é para ser respeitada, é para ser honrada, é para ser temida ao pisar os pés naquele portão para dentro. Temos que temer aquele lugar. Mas se entra como se está entrando na sua própria casa, onde acha que pode fazer o que quer, o que bem entender. Então o meu coração, irmão, doeu ao ver fixado na parede da casa de Deus divulgações de cinema, do que se vende para se comer quando se estiver assistindo os filmes que ali passa. Irmãos, eu vou deixar de ir para o culto para orar, porque eu não consigo orar sem que eu não fale daquilo que se está cometendo e praticando dentro da casa de Deus. Eu não sou nenhum hipócrita, eu não sou nenhum fingido para dobrar meu joelho e não falar com Deus a respeito da venda, do comércio, a respeito de transformar a casa de Deus em um cinema, de fixar na parede as propagandas dos filmes, do cinema, irmão.
Então, para não entrar em choque com o pastor, que apoia tudo isso, que dá o total apoio nisso dentro da casa de Deus. Esse dia 4 de junho de 2017 foi o último dia em que o irmão Joel Dilton foi à casa de Deus nos dias de culto para começar o culto orando. Eu vou, mas depois da oração. Porque eu não vou conseguir, irmão, dobrar meu joelho diante de Deus e mentir descaradamente para Deus, falando para Ele que as coisas estão tudo bem, que as coisas vão ótima, pedir a Ele que nos abençoe, pedir a Ele que cure, pedir a Ele que abençoe no culto. Ora, irmão, isso é uma hipocrisia descabida. Ora, irmãos, quando oramos, não oramos simplesmente por aquilo que nós achamos que é agradável, mas temos que orar também por aquilo que é desagradável, no desejo de Deus tornar agradável. Mas quando você omite a verdade daquilo que está acontecendo, que não era para acontecer, você está sendo conivente com aquilo que é errado. É o Eli, dentro das igrejas, que sabia de tudo o que os seus filhos praticavam. Tinha conhecimento por queixa do povo. O povo ia ao sacerdote Eli e se queixava dos filhos dele, se queixava das práticas mundanas, pecaminosas, carnais, prostitutas e adúlteras que os seus filhos praticavam dentro da casa de Deus. E Eli era conivente. Eli apoiava, aprovava. Até que Deus tomou a providência. E oxalá Deus tome providência nisso, zelando ele da sua casa, nessas práticas que profana, que corrompe a casa de Deus. Não irei, não me verão mais lá de joelhos dobrados orando, mas me verão assim que o culto já estiver começado. Porque eu não quero entrar em choque com o pastor. Não. E eu não conseguiria orar, irmão, fingindo que está tudo bem dentro da casa de Deus, fingindo que está tudo ótimo. Não, irmão. É o mundanismo dentro da casa de Deus. É abominação no lugar santo. É aquilo que Daniel vaticinou, que quando a abominação da desolação estiver no lugar santo, quem lê entenda, aí virá o fim. Irmão, as abominações mundanas estão entrando dentro da casa de Deus. Desde o mercantilismo, de sorteios, que é um jogo, pois tudo que se disputa, tudo que é competitivo é um jogo, porque um ganha e outro perde, um fica alegre porque ganhou e o outro ressentido porque perdeu, porque ninguém quer perder. O desejo de quem compete é de ganhar. Quando se perde, há aquele ressentimento de fracasso. E é o que estamos vendo dentro do templo, irmão. É a abominação da desolação no lugar santíssimo. A casa de Deus é santa, irmão. Dos portões para dentro. É tudo santo, consagrado a Deus, para Deus. Mas o mundanismo já entrou. E lamentavelmente, isso em Brasilândia 1.
sessões de cinema, tela crente, uma cópia do mundanismo tela quente da TV Globo, copiando tela quente, agora é tela crente, e agora é a tarde do cinema, dentro da casa de Deus, irmão. Eu não posso aceitar isso calado, irmãos. Eu não posso me silenciar. Eu não posso, irmão, ser conivente, compactuar com essas práticas dentro da casa de Deus. Eu tenho combatido há muito tempo a venda, o comércio lá na cantina. Porque isso, irmão, não é aceitável. Ainda que tenha o apoio dos pastores, porque eles não têm coragem para tomar uma atitude. Então deixa o mercantilismo estar dentro da casa de Deus. A casa que quando alguns sobem no altar diz que é santa, mas não tem coragem para defendê-la. São todos cúmplices e coniventes. Mas quando sobe no altar diz que a casa é santa, mas não tem coragem de falar daquilo que ele sabe que tem dentro da casa de Deus e que a contamina, a corrompe. São os covardes. Tem medo de perder o prestígio do pastor, o prestígio daqueles que vendem e comercializam dentro da casa de Deus. Mas oxalá, eu oro a Deus para que Deus coloque as mãos sobre essas pessoas, para que elas se arrependam e não corrompam a casa de Deus com práticas de comercialização, para cujo propósito e finalidade esta casa não foi edificada e nem santificada e nem denominada por casa de oração. Eu disse para os irmãos que eu não sei até quando o prestígio do pastor para comigo, se é que há algum prestígio sincero, continuará. Mas com o incremento daquilo que é profano dentro da casa de Deus, com seu consentimento, eu não silenciarei. Eu não farei vista grossa, irmão. Eu não me omitirei em falar a verdade contra essas práticas não permitidas dentro da casa de Deus. É o mundanismo. São pessoas que amam o mundo, amam estar no cinema. São pessoas dadas ao mundanismo, irmão. E o texto que nós lemos fala disso. Não amei o mundo, nem o que no mundo há. São duas advertências da parte de Deus para nós. Não ameis o mundo. Primeira advertência. Segunda, nem o que no mundo há. Não é para amarmos o mundo e nem o que no mundo existe. Há. Só que Deus, Ele é maravilhoso, irmão. Ele é maravilhoso. Ele nos dá essas duas advertências para não amarmos o mundo e também não amarmos o que no mundo há. Ou seja, aquilo que é mundano, irmão. Aquilo que é mundano. O mundo aqui a palavra de Deus se refere, não é o mundo no sentido de pessoas que Deus amou, João 3,16.
Mas mundo aqui em que nós somos advertidos em não amar, a não amar, é o mundo no seu sistema de coisas. É o mundo que se opõe de forma persistente e sistemática ao reino de Deus. São as coisas do mundo que se opõem ao reino de Deus. E isso que você está fazendo dentro da casa de Deus, irmão, são coisas que se opõem ao reino de Deus, que fazem oposição ao reino santo do nosso Deus. Porque nós somos chamados, irmão, para sermos santos. Não temos necessidade, quem é santo, dessas coisas mundanas, de cinema, de filme, que são tudo uma mentira, irmão. Na realidade, eles não estão vivendo aquilo que está passando lá. Os filmes são umas mentiras. Que pessoas até choram por causa das cenas dramáticas que ali são narradas. Mas são mentiras, porque os que estão lá, os atores, as atrizes, os personagens, eles não estão vivendo na realidade aquilo que se está vendo. Então é acreditar na mentira, é chorar pela mentira, é perder seu tempo, é dar o seu tempo por coisas que são mentira. Mas são pessoas que amam essas coisas. Mas a advertência de Deus, irmão, com respeito ao mundo, no sistema de coisas, é para não amar nem o mundo e nem o que no mundo há. As coisas criadas pelo mundo, as coisas deste mundo, se alguém ama o mundo, e automaticamente o que há neste mundo, o amor de Deus não está nesta pessoa, irmão. Só ama o mundo e as coisas que há nesse mundo, que se opõem sistematicamente ao reino de Deus. Aquilo que não edifica, aquilo que não santifica, mas aquilo que corrompe, que contamina. É porque o amor de Deus não está nessas pessoas, irmão. E o amor de Deus não está em muito desses crentes. Eles podem até dizer que está, irmão, mas não está. Pois se estivesse, não amaria as coisas mundanas, não amaria as vaidades, não amaria as pinturas, que descaracteriza o corpo da pessoa, descaracteriza o original, o verdadeiro que é a pessoa. Mas são pessoas que amam as pinturas. A gente vê irmãs idolatrando suas unhas. Pessoas que idolatram as unhas, irmão. Pessoas que idolatram seu corpo. Usam-o como um instrumento de sedução dentro da igreja. Na sua descompostura de roupas. E ninguém vai na igreja para ver ou não, viu, pastor? Ninguém vai na igreja para ver como que a irmã está vestida ou como que o irmão está vestido, não. Mas se ele ou ela estiver vestidos descompostamente, iremos ver. Aí tem aqueles que gostam
E tem aqueles que não gostam, que é o meu caso. Mas dizer que não viu o que se está dentro da igreja é ser um hipócrita e mentiroso. Que por medo de falar, por não ter coragem para combater essas práticas, combate aqueles que têm coragem para combater, tentando até minar as forças, pregando na igreja e dizendo que tem irmãos e irmãs que vêm na igreja para ver como que o irmão está vestido, como que a irmã está vestida. Isso não é verdade. Ninguém vem à igreja para ver como que a irmã ou o irmão estão vestidos. Mas se ele vier descomposto, se ela vier descomposta, nós iremos ver sim. Pois nós não estamos ali com uma viseira como cavalo no nosso rosto para não vermos. E sem falar que quem vem na igreja de maneira descomposta, ela já vem para ser vista, que ela nem para no seu banco sentado. Tem irmãos que ficam para lá e para cá, cascavelando dentro da igreja, dançando, rebolando dentro da igreja. Isso é para serem vistas. Irmãos que querem serem vistos são as atrizes da igreja, são os atores da igreja. A sua intenção, quando sai de casa descompostamente, na descompostura de vestimenta, ele não vem para ficar sentado no banco, fica andando para lá e para cá dentro da igreja, com a intenção de serem vistos, de serem observados. É nisso que nós temos que combater. Temos que ter coragem para combater e refutar essas práticas mundanas e carnais que estão dentro das nossas igrejas, descaracterizando o verdadeiro significado do que se diz casa de oração para todos os povos. Não amei o mundo, nem o que no mundo há. Aquilo que é mundano, aquilo que é mundanismo, aquilo que não edifica, aquilo que impede, empaca a salvação. Esse competitismo na disputa da estética, se pinta, se maqueia para ver quem está mais bonita, como que maquiagem deixasse alguém bonito ou bonita. Pelo menos aos meus olhos não deixa, porque eu não olho a mulher pela sua aparência estética. Não, irmão, eu não olho desta forma, desta maneira. Eu olho num rosto natural, em um corpo natural. É nisso que está a beleza. É na naturalidade do corpo, na naturalidade do rosto, na naturalidade da boca, na naturalidade das unhas dos dedos, do seu ser, do seu cabelo. É nisso que está a beleza do homem e da mulher. E não naquilo que se maqueia, que toma forma mundana. Nenhum competitismo barato e vazio que vai te levando para o inferno se tu não te arrependeres. Nem o que no mundo há. O mundo e as coisas que ele cria para embaraçar os crentes. O sistema mundano tem criado muitas coisas, irmão, e tem embaraçado muitos crentes. Coisas que a igreja combatia. Quando esse versículo que eu estou lendo aqui era lido, ele era pregado, irmão, a igreja chorava. Sistema mundano e cria coisas. Irmãos, há um certo liberalismo fajuto
dos crentes no uso da calça. E nós encontramos crente na rua, irmão, que só o sangue de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque um abismo chama o outro. Nenhuma mulher, irmão, ela quer usar uma calça folgada. Senão ela continuaria com seu vestido, com sua saia. A intenção hoje do uso da calça, principalmente a que está na moda hoje, a chamada calça leg, onde as mulheres mostra-se tudo, irmão. Onde elas se vestem não para mostrar o seu feminismo, a sua feminilidade, mas elas se vestem para mostrar a sua sexualidade. A mulher hoje ela está se vestindo para mostrar a sua sexualidade, irmão. E os crentes estão enveredando por esse caminho. Mostra-se o decote dos seios. Mostra-se suas partes íntimas por cima desse tecido que marca todo o corpo da mulher, deixando vê-la totalmente seminua. E os crentes nós vemos desta forma pelas ruas, e alguns mais ousados vão para dentro da igreja, de casadas a solteiras, de comprometidas a descomprometidas. E eu lamento muito, irmão, em saber que são crentes, tem até funções, tem cargos, tem oportunidades dentro da casa de Deus, ocupa o altar e prega, e doutrina, e disciplina, irmão. Mas quando estão na rua, andam despertando sensualismo, despertando desejos, despertando pensamentos carnais do homem pelas mulheres, das mulheres pelos homens. Irmão, isso é mundanismo. E a recomendação de Deus para nós crentes, salvos, que uma vez aceitou Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador, e somos a igreja, e vamos para o céu, é não amar o mundo e nem o que no mundo há. É não amar o mundo e nem aquilo que o mundo cria, para se opor sistematicamente ao reino de Deus. Oh, aleluia! Aqui também se refere, irmão, ao mundo como um sistema de vida sob a influência do diabo. Mundo, aqui Jesus se refere aqui, irmão, tem essas duas interpretações. Ao sistema que se opõe de forma sistemática, persistente, ao reino de Deus. E a segunda interpretação, irmão, é mundo como um sistema de vida sob a influência do diabo. A palavra de Deus registra em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Ali fala do mundo de pessoas, o mundo de indivíduos. Aqui fala do mundo
de sistema que se opõe de forma persistente e sistemática ao reino de Deus. Mundo como um sistema de vida sob a influência do diabo. É esse mundo que Deus fala para nós não amarmos. É as coisas deste mundo aqui, em que o texto se refere, que ora eu acabei de falar, que nós não devemos amar, irmão. Tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus, criado por este mundo. As pinturas. Deus não fez a mulher para ter a boca vermelha, preta. Não, irmão. Nesse sensualismo, a mulher pinta a boca de vermelha para seduzir. O propósito da pintura da boca, irmão, dos olhos, das unhas, isso é para seduzir. Isso é para se sentir seduzida, atraente, sedutora, despertando desejos carnais dos homens pelas mulheres. E já tem até homem que se maqueia para despertar o desejo das mulheres, porque há mulheres que desejam o homem maquiado. Se fosse, irmã, para a irmã ter as unhas pintadas, Deus tinha feito dessa forma. Se fosse para a irmã ter a boca pintada, Deus tinha feito a boca da irmã pintada. Se fosse para a irmã ter os olhos pintados, Deus tinha feito. Se os cabelos fossem para não ficarem brancos, assim Deus tinha feito, para que eles permanecessem até você morrer preto e preto e preto. Mas não, irmão. Deus fez tudo no curso que Ele quis que o nosso corpo traçasse. E quando você se opõe a esse curso, você está dizendo que Deus errou. E o corpo não é teu. Tu não pode fazer nele ou dele o que tu pensa ou o que tu acha que tu deves fazer. Quem ama o mundo, quem ama essas coisas e outras mais do mundo, é porque o amor do Pai não está nestas pessoas. Não está não, irmão. Não está não. O amor de Deus nunca esteve na tua vida. Nunca esteve no teu coração. Porque se ele estivesse, quando você fosse num salão de cabelo e mandasse pintar os teus cabelos, esse amor ia te compungir a não fazer isso. Porque Deus está vendo qual é a tua intenção. É de competitismo. É de carnalidade. Você não ia lá e mandava pintar as tuas unhas. Se o amor de Deus estivesse em você. Não ia, irmão. Você não ia pintar a tua boca. Você não ia pintar o teu rosto. Você não usaria essas roupas mostrando a cavidade dos teus seios, no desejo de seduzir os homens e seduzir até outras mulheres. Porque no mundo que nós vivemos, antigamente a mulher, o propósito dela era seduzir os homens, e os homens seduzir as mulheres. Hoje não, irmão. As mulheres seduzem os homens e também seduzem as mulheres. Há homens que seduzem mulheres e também seduzem outros homens. Esse espírito de demônio que impera nessas coisas criada por este mundo. Se o amor de Deus estivesse em você, você não faria isso. Você não usaria essas roupas indecentes, indecorosas. Essas roupas que marcam o teu corpo. Essas roupas que mostram aquela peça que era íntima, que hoje não é mais.
Há mulheres que faz questão de mostrar a cor dessa peça que antes era íntima. Ela faz questão de mostrar o tamanho que ela está usando. Ela faz questão de mostrar aonde está localizada em seu corpo. Tudo isso, irmão, é com o objetivo de seduzir. E seduzir não o marido, no caso das casadas, mas de seduzir outros homens que não são seus cônjuges. Porque se fosse para o marido, ela faria isso dentro de sua casa. Não sairia na rua desta maneira, sedutora, provocante, despertando a libido masculina, despertando a libido feminina, no caso do homem. Isso são pessoas que não têm o amor de Deus, irmão. Você está na igreja, você é crente, você é pastor, você é obreiro, mas você não tem o amor de Deus, porque se você tivesse, você não amaria o mundo e nem amaria as coisas que há no mundo. E não apoiaria. Se o amor de Deus estivesse em você, você não ia ao cinema e nem traria cinema para dentro da igreja. A igreja é lugar santo. Não pode ser convertida num lugar de cinema. Tela crente. Olha que hipocrisia. Tarde do cinema. Deus vai te pegar, irmãs. Deus vai te pegar, irmãos. Cedo ou tarde o juízo de Deus virá se tu não te arrependeres. Lembra-te de Beltesazar. Lembra-te de Uzá. Lembra-te de Uzias. Lembra-te, irmão. Pessoas cujas atitudes eram sinceras e achava que por ser sincera, Deus não ia dar muita importância para os seus pecados. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí o Deus nos diz, porque tudo o que há no mundo, veja, porque tudo o que há no mundo, porque tudo o que este mundo, falando do sistema que se opõe de forma persistente e sistemática ao reino de Deus. O mundo como um sistema de vida sob a influência do diabo. Cria. Tudo que esse mundo cria. A concupiscência é o que esse mundo cria. O texto fala das três coisas que o mundo cria. A concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Deus dá-nos as três razões necessárias para não amarmos o mundo e nem o que no mundo há. Deus nos dá. Que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, é do mundo. Os desejos carnais, os desejos da carne, os desejos de competição,
os desejos das coisas que não edifica, que não santifica, o sensualismo, os desejos dos olhos e a soberba da vida, a arrogância. Pessoas arrogantes, soberba, que se acha, que pensa que é. Tudo isso é do mundo. Por isso não devemos amar o mundo e nem o que no mundo há. Aí Jesus diz que o mundo passa e a sua concupiscência também passa. O mundo vai passar. A concupiscência vai passar. Esse mundo, como um sistema que se opõe de maneira persistente e sistemática ao reino de Deus. O mundo como um sistema de vida sob a influência do diabo. Tudo isso vai passar. Deus trará juízo um dia. Os desejos carnais vão passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, irmão? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 3, versículo 4, ele diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É esta a vontade de Deus para nós, como crentes. A nossa santificação, irmão. E essa santificação, ela abrange todo o nosso ser. Ela abrange toda a nossa vida. Ela abrange tudo aquilo que nós somos. E o que nós somos? Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ali está a composição do ser humano. Daquilo que ele é composto, formado. Ele é composto, formado de espírito, de alma e de corpo. Essas três particularidades que constituem o ser humano tem que ser santo, porque aquele que criou tudo isso, ele é santo e ele criou em santidade. Hoje está deteriorado por causa do pecado, do mundanismo, em que os crentes têm se entrelaçado e envolvido. Mas Jesus veio para santificar esse homem e esta mulher, para regenerá-lo. Regenerar é trazer de volta ao estado natural, original, aquilo que sofreu degradação ou deterioração. Jesus veio para nos regenerar, trazer-nos de volta a sua imagem, como fala aos Efésios 4:11. Para isso ele deu ministérios, mas parece que há pastores, há ministros que não compreendem qual é o seu papel, qual é a sua finalidade dentro da casa de Deus como ministro. Há aqueles que pensam que é apoiar os crentes naquilo que ele mesmo sabe que é errado, dentro da casa de Deus, como a prática do cinema e do mercantilismo. Mas ele quer agradar o povo. São mais pastores do povo do que propriamente do Deus do povo. Mas Deus trouxe juízo à casa de Eli, por ser conivente nas coisas erradas, dentro da casa de Deus. Deus não mudou, pastores. Deus não mudou a igreja. Ele continua o mesmo Deus zeloso, cujo fogo consome e devora os seus inimigos. E se tu apoia e aprova e comete tais práticas dentro da casa de Deus que é santa, Deus trará juízo sobre a tua vida se tu não te arrependeres. Aleluia. O mundo passa e a sua concupiscência. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, que é a santificação. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Estes permanecerão para sempre.
para sempre, irmão. Permanecerão para sempre. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aos Colossenses, no capítulo 3, Jesus diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. No céu não tem cinema, irmão. No céu não tem mercantilismo, venda. No céu não tem pintura, não tem sensualismo, não tem carnalidade, não tem vaidade. No céu não tem jogatina. No céu não tem nada que é deste sistema mundano corrupto, irmão. Não tem. Mas você não quer buscar isso que lá não tem. Você quer buscar as coisas que no céu não tem, mas que o mundo tem. Isso é prova de que o amor de Deus não está em você. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Isso é para quem está vivo, ressuscitou. Mas para quem está morto espiritualmente, o desejo dele e dela é buscar as coisas deste mundo. É buscar as coisas daqui. E nisso os crentes estão tudo entrelaçados e embaraçados. João capítulo 17, no versículo 16, Jesus diz: não são do mundo, falando com Deus a respeito da igreja, como eu, Jesus, do mundo não sou. É Jesus dizendo, irmão, que nós não somos do mundo, como ele, Jesus, do mundo não é. Viu, irmão? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Que Deus nos guarde. Que Deus nos proteja. E que nos dê a compreensão de aceitar a sua palavra. Porque muitos são chamados, mas poucos serão os salvos. Isso é uma certeza. Está escrito e vai se cumprir. Não são todos dentro da igreja que serão salvos. Porque nem todos que estão dentro da igreja, irmão, obedecem à palavra de Deus. Estão dentro da igreja, mas são amantes do mundo e do que no mundo há. Eles não buscam as coisas do céu, mas as coisas da terra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas o meu coração se entristece ao ver a casa de Deus em Vila Brasilândia 1, como eu estou vendo nesses dias de hoje. As práticas mundanas que corrompem e descaracteriza a verdadeira característica da casa de Deus, dando a ela uma outra conotação de práticas, a qual eu não quero jamais participar. Mas que Deus abençoe e guarde a cada um de nós e nos ajude a zelar pela santidade da casa de Deus, porque, como disse o salmista, a santidade à tua casa convém para sempre. Que Deus nos ajude. Deus nos ajude, irmão. O Salmo 93, verso 5. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre, irmão. A santidade da casa de Deus não é somente no dia de culto. Não, irmão. Para depois converter ela num cinema.
Não! A santidade e a casa de Deus é para sempre, irmão. É no dia de culto e não no dia de culto. A santidade da casa de Deus é para sempre. Que Deus te peça conta. Que Deus faça juízo. Como Ele tem feito contra aqueles que profanam e corrompem a casa de Deus com práticas mundanas e carnais. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém.